Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, hoje na sexta-feira, dia 29 de janeiro, a terceira semana do tempo comum. A primeira leitura é retirada de Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Responderemos este texto com o Salmos 36, que diz que a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele te dará o que pedir o teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. O texto do Evangelho de hoje, proposto para a nossa reflexão, é o de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas,
mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, há algo acerca da dinâmica da perseguição, do efeito e do impacto da perseguição, do ponto de vista da depuração da fé, do fortalecimento da perseverança daquele que é perseguido, que está dito na palavra de hoje. Até que ponto a incompreensão na experiência ou no seguimento de Jesus que nós experimentamos como discípulos e herdeiros da sorte dele, portanto, como cristãos, até que ponto isso também não é nosso e não nos cabe? Até que ponto a perseguição só nos atrapalha? Quem sabe ela não pode ser para nós uma excelente oportunidade de depuração ou de aprofundamento, de um enraizamento mais consistente de nossa própria experiência de fé. A história da igreja mostra que momentos fecundos, em diversas ocasiões, estiveram sempre muito próximos de momentos de perseguição ou de incompreensão. A legitimação social, o reconhecimento da importância do papel e da função social da religião, que consequentemente dá um descanso à situação de incompreensão e consequente perseguição naquele que professa a sua fé, não está sempre associada a situações de fervor, grandes testemunhos e histórias de fidelidade no seguimento de Jesus. Em outras palavras, talvez a reflexão de hoje já desde a carta aos Hebreus, que lembra as diversas situações de perseguição no cristianismo nascente, mas também recorda da fidelidade incondicional do Senhor, chama, convoca todos à perseverança na fé, a permanecerem firmes na fé, e consola a todos com a certeza da vitória daquele que perseverar até o fim. Há uma dinâmica também, não de maneira tão explícita, presente no texto do Evangelho, que fala do mistério, do crescimento, do desenvolvimento, da produção de frutos do reino de Deus, que não está sobre o nosso controle, semelhante, por exemplo, ao próprio processo que por baixo da terra vai acontecendo depois da semente lançada, que esse sim tem a ver com o agricultor, mas das dinâmicas internas da própria relação da semente com uma terra que escapa um pouco ao controle, ao domínio daquele que é o agricultor, né, que lança a semente à terra. E aí diz que o reino de Deus ele é um pouco assim, a gente não controla tudo e boa parte de todo o processo acontece sobre o olhar, sobre a condução, sobre a proteção do nosso Deus e fora do alcance da intervenção humana. Imagino que essa intercessão nos ajuda a entender a dinâmica da perseguição, nossa perseverança, a promessa da vitória quando fidelidade e perseverança se encontram, e a certeza de que boa parte de tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa caminhada de fé, a construção e realização do reino em nós é conduzida pelo próprio Deus. Por isso o Salmo de hoje diz, né? Confia no Senhor e faz o bem. Coloca no Senhor tua alegria. Deixa os cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá, fazendo brilhar tua inocência como luz e teu direito como sol do meio-dia. Que o Senhor, como diz o Salmo, firme os nossos passos,
dirija os nossos caminhos, pois é Ele quem nos sustenta pela mão. Um dia abençoado para todos.